Essa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na profecia de Oséias, capítulo número 8. Completando assim chegando assim a nossa 8ª mensagem neste livro. Você que nos visita hoje em nossa igreja, há uma pá de tempo, como diz na minha terra, nós praticamos o que é conhecido como lectio contínua, ou seja, uma pregação de livros inteiros da Palavra de Deus. A Palavra de Deus em seus livros foram escritos do começo até o final com um determinado objetivo e propósito, e entendemos que assim nós podemos explorar melhor e aprender mais daquilo que Deus fez ou falou através da vida desses homens. E agora, nas últimas 8 mensagens, nós estamos no livro de Oséias, e agora chegamos até o capítulo 8. O livro de Oséias, no seu todo, traz o seguinte tema: o gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. E hoje nós vamos, irmãos, como eu disse, cobrir esses 14 versículos e ver o que Deus vai continuar falando a este povo agora de Israel e também de Judá através do livro de Oséias, ok? Abriu a sua Bíblia, acessou o seu aplicativo, tudo certo? Amém. Vamos ler juntos, irmãos? Participe aí. Nossa igreja nós usamos a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: coloquem a trombeta em seus lábios. É como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim: ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Ele semeia o vento e colhe em tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor, pois eles foram para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora se tenham vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do rei poderoso. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles me oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. Como nós temos falado, meus irmãos, na maioria das últimas mensagens, as palavras duras de 2.700 anos atrás eram necessárias, mesmo que não tenham funcionado. Se você não está muito familiarizado com a história de Israel, alguns anos depois deste texto, aproximadamente 20 e 30 anos, aquilo que Deus está ameaçando aqui vai se cumprir. Israel vai ser tomada pelo povo assírio, o povo que habitava ali a região que hoje é o Iraque aproximadamente, e vai ser levado para lá cativo, da onde nunca mais voltou, até o dia de hoje. Deus avisou, e não é de agora em Oséias. Ele vem avisando há muito tempo este povo, e ele não o atentou. Na verdade, desde o começo da divisão do reino de Israel, o reino do norte, desde o reinado de Jeroboão I, Deus já vem repreendendo o seu povo. E por 200 anos o fez.
E mesmo assim, o povo não atendeu. O texto de hoje, meus irmãos, vai nos ensinar a seguinte grande lição, do versículo 1 até o versículo 14. Apenas a espiritualidade verdadeira deve ser a resposta à disciplina do Senhor. Apenas a espiritualidade genuína, autêntica, verdadeira, sincera, deve ser a resposta à disciplina do Senhor. Eu devia estar com fome e eu comi o S bem ali no resposta, tá? Reposta. Por favor. Por quê, meus irmãos? O objetivo de Deus, quando Ele nos disciplina, não é de maneira alguma porque Ele está entediado. Não é de maneira alguma dizer, olha, agora eu vou lhe mostrar quem manda aqui. E depois que eu tiver lhe mostrado quem manda aqui, eu vou dar as costas. O objetivo de Deus, meus irmãos, com a disciplina sempre é restauração. Na verdade, o autor de Hebreus diz que se o cristão se aquele que pensa ser cristão está sem disciplina, ele não é cristão, ele não é filho. O autor de Hebreus, inclusive, diz, ele é bastardo, ou seja, ele é ilegítimo. O filho verdadeiro, aquele que era criatura, e por causa de Cristo passou a ser filho, quando está de forma obstinada no pecado, ele vai ser disciplinado por Deus. Por que eu usei a palavra obstinada aqui? O que nós estamos dizendo, meus irmãos, não é que Deus está lá com um cacetete na mão e toda vez que você peca, a mínima coisa possível, ele vai lá e na sua cabeça. Não é isso que a gente está dizendo. Muito pelo contrário. Deus é longânimo conosco. É extremamente misericordioso. Jeremias vai dizer em Lamentações que toda manhã as misericórdias dele se renovam, porque se não fosse assim, diz o texto de Jeremias, nós já teríamos sido consumidos. O que eu estou dizendo, meus irmãos, à luz inclusive da experiência de Israel, para com Deus foi extremamente longânimo, que quando a nossa desobediência, nosso pecado, nossa rebeldia é obstinada, significando teimosa, Deus age para nos demover do nosso caminho. E a nossa resposta só pode ser um arrependimento e uma espiritualidade verdadeiros. Nosso texto começa, meus irmãos, ele vai ter apenas 2 divisões nessa noite, nos ensinando em primeiro lugar essa noite, o arrependimento aparente pode não esconder a clareza do pecado. O arrependimento aparente pode não esconder a clareza do pecado. Diante, meus irmãos, da disciplina, dos avisos de Deus, o que Israel faz? Ele planeja um teatro, uma espiritualidade aparente. E Deus vai mostrar para eles, através de Oséias, que eles não estão enganando ninguém. Que aquela basófia toda, aquela prosopopeia toda, aquela aparência toda, não estava servindo de coisa alguma, aquela maquiagem não estava escondendo as rugas e os buracos na cara. Toda aquela massa corrida de maquiagem não estava servindo de coisa alguma, porque para Deus, que vê além das máscaras, que vê além da maquiagem, tudo estava claro. E não adiantava que a disciplina viria, porque eles não estavam conseguindo enganar Deus. O que eles estavam fazendo, irmãos? Enquanto eles continuavam agindo de maneira errada, adorando outros deuses, recorrendo a outros povos, paralelamente, eles começavam a tentar reativar, digamos assim, a religião que eles tinham recebido de Deus. É o famoso Raimundo, né? Um crente Raimundo. Pé na igreja, outro no mundo. Ele quer fazer o lá de fora e quer fazer o aqui de dentro, achando que assim vai engabelar Deus, que vai enganar Deus. Meus irmãos, eu sei que parece tolo. Como você pode planejar tal coisa com Deus que é onisciente? É um tanto quanto, até desculpe, estúpido. Mas o pecado emburrece. O pecado nos torna extremamente tolos, ao ponto de achar que nós podemos enganar até mesmo Deus. Eu não sei você, meus irmãos, mas vai aqui um testemunho pessoal. Eu já tentei ocultar os meus pecados e experimentei exatamente aquilo que diz o salmista. Enquanto eu escondi os meus pecados, meus ossos secaram. O salmista diz que ele estava somatizando, ou seja, o seu corpo estava
se manifestando doente por causa do pecado escondido. Escondido dos homens, mas nunca de Deus. No versículo 1, Deus anuncia o toque da trombeta de uma iminente batalha que Israel havia abandonado a sua aliança. Lembra do amor leal, Hesed, que vimos semana passada? Pois é. E a Síria desceria sobre Israel como uma poderosa águia. Irmãos sabem muito bem, tanto a águia como o gavião, como o falcão, ou qualquer ave de rapina, ela não brinca em serviço. Quando ela desce para pegar a sua presa, e ali já é sentença de morte para aquele pequeno animal, o que quer que seja. E na verdade, uma vez eu vi um vídeo de uma grande ave de rapina tentando pegar um bebê em um parque, acho que era Canadá, ou Estados Unidos, uma coisa assim. Você pensa no pavor que esses pais devem ter sofrido. Mas graças a Deus, pelos gritos e gente jogando coisa, o pássaro soltou e o pai conseguiu pegar o bebê antes de cair no chão. Ou seja, meus irmãos, é uma declaração, uma sentença de que a coisa não vai bem. Porque está nas garras de um predador que não vai largar, que nesse caso seria futuramente a Assíria. O que torna o texto ainda mais interessante, porque é exatamente para a Síria que Israel está pedindo socorro. É como se os galos e galinhas estivessem pedindo ajuda da raposa. Dá uma ajudinha aqui, porque a coisa está feia aqui no galinheiro. E desprezando o seu dono, que cuidava deles também. E no versículo 2, diante de serem expostos por Deus, declarados no seu pecado por Deus pela sua palavra profética, Israel encena um arrependimento ao responder o que está no versículo 2, dizendo: ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Sabe por que eles falaram isso, irmãos? Eles estão respondendo ao capítulo 6, versículo 3. O que diz lá? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Ou seja, o profeta havia dito: conheçam Deus. Aí disseram: Senhor, estamos te reconhecendo. Estamos fazendo aquilo que o teu profeta disse. Estamos respondendo da maneira como o Senhor pediu. Israel, meus irmãos, professava com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E o nosso Deus, meus irmãos, não procura de maneira nenhuma uma encenação. Ele não busca isso. Se nós fôssemos emprestar, inclusive, um texto do Novo Testamento, de João capítulo 4, Jesus fala que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não uma encenação, não um canto bonito, não uma cerimônia bonita, não um culto bonito, mas algo que seja de quebrantamento verdadeiro e arrependimento verdadeiro de coração. Pois no verso 3, Deus mostra que esse povo vem rejeitando o que é bom. Ou seja, ele vem rejeitando a instrução do Senhor para as suas vidas. Em lugar, meus amados, de fazer o que Deus quer, está ordenando, eles estão fazendo uma religião do seu jeito, vivendo com um pé no templo e outro no templo pagão, tentando encenar a espiritualidade e vivendo em prostituição e idolatria, fingindo que estão buscando a Deus e buscando auxílio nas nações que não servem ao nosso Deus. E o resultado dessa vida dupla que eles estão vivendo é que eles vão se tornar presa, vítima de um inimigo, vítima de agressores. Amados, a rebeldia de Israel, no versículo 4, é ilustrada inclusive de duas formas. Preste atenção. Primeiro, independência política. Segundo, independência espiritual. Vamos voltar no primeiro. Primeiro, a independência política acontece porque eles começam a colocar reis que não foram autorizados por Deus. Se você está fazendo a sua leitura da Bíblia toda em um ano, você já passou praticamente por toda a história dos reis de Israel. Eles já foram para o cativeiro, já foram embora, estamos depois disso aqui. E se você lembra bem, meus irmãos, os reis tomam o poder por golpe, por assassinato, por revolução. As dinastias que começaram com Jeroboão I, esse sim foi colocado por Deus, nunca completam mais do que 3, 4, 5 descendentes. E aí ele é morto, todos seus filhos são mortos e alguém toma o poder. Reis que não foram autorizados por Deus. E mais ainda, eles negociam com reis fora de Israel, que obviamente também não foi autorizado por Deus. Essa é a forma que Deus ilustra a rebeldia de Israel. Segunda forma, a independência espiritual. Naquilo que nós já vemos falando, meus irmãos, todo esse tempo, na idolatria.
E eu quero repetir, se você não viu as outras mensagens, que nós não estamos falando de uma idolatria tipo, eles estavam lá pegando uma imagenzinha e acendiam uma velazinha e, né, e tal, fazia ali uma promessinha e ia para casa. Nós estamos falando, meus amados, só um minutinho, isso aqui já seria abominável para Deus, ok? Deus não suporta e não tolera nenhum tipo de idolatria. Mas como é que era a idolatria de que eles estavam cometendo? Por exemplo, eles pegavam uma oferta, iam lá no templo de Baal, e essa oferta pagava o tempo de uma prostituta ou de um prostituto cultual. E eles se deitavam com aquele sacerdote, tem que botar muitas aspas aí, né? E aquilo era o culto daquele templo pagão dentro do território de Israel. Pastor, isso aí é bem ruim, mas Deus não está assim fazendo uma tempestade num copo d'água. É ruim, mas só isso. Você vai falar do rei Manassés? Ele nem era de Israel, era de Judá. Manassés era filho de um rei piedoso. Manassés era filho de um homem que temia Deus. Eu não estou falando de Manassés, o que deu nome à tribo de Manassés, esse é o rei Manassés. E diz, Manassés andou nos caminhos que desagradam a Deus. Inclusive, ofereceu o seu filho vivo a Moloque. Havia uma entidade, meus irmãos, um Deus falso, uma entidade que nem existe, né? Que tinha duas mãos embaixo de uma pira, ou seja, de uma chama. E eles pegavam o seu filho recém-nascido e colocavam nas mãos desse Deus falso e acendiam a chama embaixo e ofereciam. Um dos reis de Judá, um dos últimos reis de Judá, fez isso. Alguém disse, não sei de quem é essa frase, que você define uma sociedade por aquilo que ela faz com as suas crianças. Queria saber lembrar de quem é essa frase. E ela é muito correta. A criança, irmãos, tem que ser protegida de tudo quanto é forma. Por isso que me trouxe tanta tristeza. Hoje assisti aquele vídeo, assisti aquele vídeo das meninas da Síria sendo vendidas praticamente por um ato de pedofilia. Mostra uma sociedade que está completamente destroçada, sem moral, sem ética. Assim era Israel. Não, meus amados, Deus não está fazendo uma tempestade no copo d'água. O povo estava tremendamente corrompido e longe de Deus. Os ídolos, versículo 5, em forma de bezerros, já estavam sendo até coisa do passado, mas ainda um pecado presente, porque pecados piores já haviam sido criados. Esses ídolos, em forma de bezerro, foram instituídos pelo primeiro rei de Israel, que eu mencionei há pouco, Jeroboão I. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque quando o reino se dividiu, Jerusalém ficou no reino do sul, em Judá. E o templo ficou lá também. E aí o pessoal de Israel descia para Judá porque estavam presos com a cultura de ir até o templo. Não era nem necessariamente algo sincero. E aí o que Jeroboão I fez? Ele instituiu 2 bezerros de ouro. Não aprendeu nada, faltou aula de história de Israel. Se ele tivesse lido lá os livros de Pentateuco, né? No caso Êxodo, ele já saberia qual a opinião de Deus sobre o bezerro de ouro. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, no norte, e outro em Betel. E disse, israelitas, vocês não precisam mais ir para Jerusalém. Há 2 altares aqui onde vocês vão adorar a Deus, um em Dan, outro em Betel. Mas nosso texto menciona Samaria, porque Samaria era a capital de Israel. E Deus fala, meus irmãos, que maneira horrível ele estava abandonando o Senhor. Por que isso aqui é significativo, meus irmãos? Porque o pecado dos bezerros de ouro já era um pecado perpetuado pela sociedade de Israel há 150 anos, aproximadamente. Eu estou destacando isso, meus irmãos, porque às vezes a gente lê esse texto, especialmente, já viu o ateu que diz assim, é esse Deus que mata, que faz não sei o que e tal. Querido, você não aguenta uma fila do Detran. Eu não aguento. Você não aguenta, você chega lá na fila do açougue. Nossa, faltam 15 pessoas. Essa semana me levaram 25 minutos para me atender no açougue e fiquei quase doido. Mas claro,
É o nosso Deus que é impaciente. É o nosso Deus que é intolerante. 150 anos. Pastor, mas Deus avisou? Você não lembra de Elias, não? Que tentou por tudo demover Israel da idolatria. Mas tinha do outro lado o seu opositor, que era Acabe e Jezabel. Para dar um exemplo de como Deus vinha tentando todo esse tempo, e mais uma vez agora, advertir o povo de que era a hora dele largar um pecado perpetuado, geração após geração, contaminando filhos e netos e bisnetos com caminhos que não agradavam a Deus. Nosso texto, meus irmãos, dessa sessão termina dizendo o problema do ídolo. Olha o versículo 6. Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que quando a Assíria invadiu e viu, meus irmãos, que não tinha um grande templo, né, como tem lá em Jerusalém, por enquanto Jerusalém estava sendo poupada, eles encontraram esses bezerros de ouro. Você acha que a Síria deixou para trás? Um bicho que provavelmente era da extensão desse púlpito aqui, pesava alguns quilos. Eles foram despedaçados, os deuses dos israelitas, e não serviram de absolutamente nada. Eis o problema do ídolo. Ele é o fruto da ficção humana, ele não existe, não tem poder, não tem autoridade, não tem vida. É algo produzido, manufaturado pelo homem. Algo que podia sair errado, por exemplo, quando estava sendo feito. Olha, ficou trincado, derrete de novo, faz de novo. E algo que podia quebrar depois. Como, irmãos, algo assim podia ser considerado um Deus? É claro, queridos, que para nós no século 21, especialmente dentro de uma igreja evangélica, nós não estamos falando de uma estátua, mas os nossos ídolos são mais difíceis. São às vezes os nossos filhos, são às vezes os nossos pais, são às vezes o nosso emprego, a nossa saúde. Quando Deus permite que qualquer dessas coisas seja tocada, às vezes nossa vida perde completamente a estabilidade. Porque em lugar de nós estarmos dependendo de Deus, estamos dependendo de pessoas, circunstâncias e situações, estados na nossa vida. Desde hoje ainda, meus irmãos, vai nos ensinar algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, assim como o povo de Israel usou o bordão, a frase feita, Deus, nós te reconhecemos, como uma resposta falsa à advertência de Deus, preste atenção, será que eu tenho falado palavras vazias para o nosso Deus? Quem nunca viu alguém ou já foi em um show de música gospel e diz, faz um coraçãozinho, diz para Deus que está apaixonado. Aí sai dali dizendo, vamos evangelizar? Não estou sem tempo. Palavras vazias. A W. Tozer disse que os cristãos não mentem. Eles vão para a igreja e cantam. Se você não quer, meu irmão, levar uma perna manca na nuca atrás da outra, não leia a W. Tozer. Ele não tinha pena, não. O homem era duro. Portanto, será que eu tenho falado palavras vazias para o meu Deus? Será que eu sou do ministério do Pedrão? Senhor, estou disposto a morrer por ti. Morrer por mim? Essa noite você vai me negar 3 vezes. Falava muito. Mas na hora que a coisa ficava feia, não apenas ele, mas todos os apóstolos praticamente agiram dessa maneira, a princípio. Segunda coisa. Irmãos, não existe maldição hereditária. Isso foi uma besteira inventada há cerca de 15 ou 20 ou 30 anos atrás. Mas, presta atenção, muitas vezes existe comportamento pecaminoso hereditário. Eu vou explicar. Ele passa quando vivemos ano após ano da mesma forma, errada, pecaminosa, e terminamos influenciando a próxima geração de nossos filhos naturais, e até mesmo de filhos espirituais. É claro que eu estou me referindo, meus irmãos, aos 150 anos de adoração a um bezerro que já era para ter sido tirado do meio do povo de Israel. Não existe essa coisa de maldição hereditária, isso foi invenção de alguém para vender livro. Não existe, meu amado, que o meu pecado vai gerar ou vai atrair um certo tipo de demônio. Esse demônio vai estar sobre a vida dos meus filhos.
Aí tem que ir na campanha sei lá do que para quebrar a maldição. Essa enrolação de que tem pouca Bíblia e pouca pregação. Aí tem que preencher o tempo, então inventa moda, como diria a minha avó. Porém, é verdade do poder que tem o exemplo. Será, meus irmãos, que nós estamos perpetuando na vida dos nossos filhos maus exemplos espirituais? Será que o zelo ou a falta de zelo com as Escrituras, com a palavra de Deus, dos nossos filhos estão sendo aprendidos de nós? Será que o valor pela oração, o amor pela oração está sendo aprendido ou desaprendido aos nossos filhos por nós? Amados, o exemplo é tão forte que em Deuteronômio capítulo 6, Moisés para dizer: ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é um. E as palavras que hoje te ordeno, vocês vão enfiar na cabeça. Essa é a ideia do hebraico. Vocês vão gravar na mente dos seus filhos, e andando pelo caminho, assentado em casa, ao levantar-se, ao sentar-se. Porque se vocês fizerem isso, Israel vai sobreviver por milhares e milhares de anos. Não fizeram, e nós já sabemos o que aconteceu. Finalmente, terceiro lugar, sua vida espiritual se baseia nas verdades de Deus ou em ficções criadas pela sua mente, pelos homens, pela sua carne, por desejos? Meus irmãos, nunca houve uma geração, talvez pelo menos nos últimos 500 anos, tão alimentada por coisa ficcional, inventada. Acabei de mencionar uma, maldição hereditária. Essa semana, retrasada, uma irmã me mandou uma mensagem: pastor, é verdade que quem não é dizimista vai para o inferno? Eu não acreditei no que eu estava lendo. Mas essas são, meus irmãos, as ficções que o povo evangélico tem sido alimentado. E eu perguntei para ela: irmã, eu aposto que lhe disseram que se você não for dizimista, o devorador, o migrador, o cortador, sei lá do que dor, vai vir sobre a sua vida, não é? É. Invencionices, as quais eu chamo carinhosamente de neopentecostalices. Inventadas, meus irmãos, para substituir o puro ensino da sã doutrina do Evangelho. Por quê? Porque para isso a pessoa tem que ser salva. Para gostar de ouvir sobre justificação, sobre santificação, sobre propiciação, tem que ter Espírito Santo. Caso contrário, como dizia Charles Spurgeon, precisa de entretenimento para satisfazer bodes. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos proteger a nossa mente e o nosso coração com a verdade da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus disse em João capítulo 8, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, ele não estava falando só da conversão. Ele não estava dizendo: olha, eu vou libertar você do pecado e agora vou trazer para o reino de Deus, e a partir de agora você crê em todo tipo de invencionice. A ideia aqui de quem faz isso é: Deus tira as cadeias, tira as amarras, tira tudo que o pecado colocou sobre a sua vida, aí ele vai para uma determinada igreja ou igreja, e lá o que acontece? Ele começa a botar um monte de corrente de novo, começa a se amarrar todo de novo. Aí você pergunta para ele: mas isso aí, que essa corrente que você está acreditando veio de onde? Não sei, mas o profeta, o apóstolo, o pastor, ou sei lá quem, me disse que é assim. Parece aquele personagem do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que é assim. E como diz, meus irmãos, Oséias capítulo 4, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Tudo que está acontecendo com o povo aqui, Oséias vai repetir em vários capítulos. Capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Conhecimento. Sendo que no capítulo 8 o conhecimento é a farsa que Israel está tentando ver se engana a Deus. Precisamos, meus irmãos, crer na verdade eterna do Evangelho, da palavra, e não em ficções. No versículo 7 até o versículo 14, em segundo lugar, o texto de hoje vai nos ensinar o seguinte: a clareza do pecado resultará em disciplina divina. Perceba, queridos, que agora, diante do fato de que Deus não foi enganado pelo teatro planejado por Israel, Deus começa
digamos assim, desculpe a figura um tanto quanto nojenta, mas espremer a ferida. Espremer para sair e mostrar, olha, essa é a realidade de vocês. Se você quiser uma menos nojenta, remover a maquiagem, tirar a máscara de Israel e fazer para eles um breve raio-x. O interessante, meus irmãos, é que Deus já vinha fazendo isso nos outros capítulos. Parece que Oséias, amados, é dizendo quando era pequeno, disco furado, que está repetindo a mesma coisa, porque Israel insiste em não acreditar ou não se dobrar diante do quadro que Deus dá para cada um deles. O texto começa nos mostrando, meus irmãos, que a pior parte da clareza do pecado é quando não o conseguimos enxergar ou escolhemos ignorar o pecado. Por que eu digo isso? Porque o texto começa com uma frase que eu acredito que você nem sabia que estava na Bíblia, né? Eles semeiam vento e colhem tempestade. Tem gente que acha que é só um ditado popular. Não é Bíblia. E aí Deus vai falar, meus irmãos, que o talo não vai ter espiga. Vai falar que não vai produzir farinha. E até se produzisse, por exemplo, o trigo, outros o comeriam. Ninguém, meus irmãos, em sã consciência costuma providenciar algo que vá deliberadamente lhe causar mal. Não é? Não, deixa eu tomar esse veneno aqui. A não ser que a pessoa seja suicida, seja maluca ou qualquer coisa assim, ninguém faz alguma coisa que você sabe que vai lhe causar dano, lhe causar mal. Porém, era isso que Israel estava fazendo. É isto, meus irmãos, que significa o plantio do vento e a colheita da tempestade. Essa expressão também aponta para o nada que o vento é, plantar vento, né? Bem, a Dilma disse que dava até para estocar, mas a Bíblia diz que é nada. Um plantio inútil, não material, confuso de se entender, como alguém faria. Ou seja, em lugar de plantar alguma coisa que de verdade vai dar um fruto, plantar alguma coisa que de verdade vai dar um dividendo, que vai alimentar o povo, eles estavam plantando coisas inúteis, que não trariam absolutamente nada para o povo. E pior, trariam terríveis consequências, ilustradas também pelo plantio, no versículo 7. A disciplina aqui ilustrada, meus irmãos, é o seguinte: plantou, não vai colher. Outros vão se alimentar daquilo que você produzir. Já pensou? Você trabalha o mês inteiro. E aí quando você vai chegar lá no banco para ver o seu pagamento, o gerente fala, olha, está aqui, entrou, mas eu já transferi para a conta de outro. É isso que Deus está falando aqui. Porque, meus amados, a colheita era a sobrevivência da nação, especialmente o trigo. E sem isso, Israel sabia que eles estavam condenados e precisavam entender que Deus estava falando muito sério. Nos versículos 8 e 9, a segunda parte da disciplina vem pela própria ação de Israel. É o famoso autoflagelação, eu tiro no pé, porque ela procura, de novo, ajuda com as nações que desprezavam a eles. Nações, meus irmãos, que sabiam que Israel já não era mais nada no cenário político, geográfico daquela época. Desprezavam Israel, mas eles continuavam pedindo ajuda. Aquela nação que um dia foi grande e poderosa, agora implorava por ajuda e era visto com desprezo pelas nações, pelas amantes às quais recorria. Essas nações haviam, meus irmãos, diz o texto, como algo sem valor, que literalmente significa um pote ou um vaso que ninguém quer, que ninguém valoriza, que ninguém encontra prazer. Assim, Israel seria como um jumento selvagem perdido, que deveria estar livre, mas se coloca debaixo de escravidão, como diz o versículo 9. Deus está mostrando, meus irmãos, vez após vez, o absurdo das decisões de Israel, dizendo para eles, pare, como diz o ditado, de dar murro e ponta de faca. Pare de fazer coisas que não têm lógica e voltem-se para mim, porque com certeza o futuro de vocês será transformado. E aí quando chega no versículo 10, meus irmãos, algo interessante está lá. Porque o texto diz que apesar de Israel ter se vendido para as nações, Deus vai trazê-los de volta. E ele mesmo iria disciplinar Israel. Olha que interessante. A disciplina de Deus, que continua no versículo 10, mostra que Deus traria Israel de volta dos seus amantes para que ele próprio pudesse disciplinar. Essa é a forma, meus irmãos, de Deus dizer que ele estava no controle de tudo que estava acontecendo. Que aquilo que eles sofreriam
nas mãos dos assírios ou dos egípcios, pelo desprezo, também era obra dele, mas está na dúvida? Deixa eu trazer vocês de volta. Agora eu vou agir para mostrar a vocês o que está realmente acontecendo e que eu estou por trás disso. Por que Deus faz isso, irmãos? Para mostrar quem manda? Para se vangloriar? Não, as coisas não combinam com o caráter do nosso Deus. Deus faz isso, amados, para nos mostrar que é melhor estar mesmo na disciplina na mão dele. E que é a ele que vai o nosso arrependimento para que nós possamos ser trazidos de novo à restauração. Deus está permitindo isso para ver se a nação mais uma vez acordava. Eu estou por trás de tudo que está acontecendo com vocês. É a mim que vocês precisam retornar. Mas, amados, como eu disse agora há pouco, o pecado emburrece. E o povo não entende nada do que está acontecendo e continua nos seus maus caminhos. No versículo 11, de novo a aparência da religiosidade é confrontada. O pecado era claro também porque eles faziam sacrifícios hipócritas, repetindo a farsa, como vimos no versículo 2, um teatro sem sinceridade. E qual seria, meus irmãos, a razão dessa encenação? Simples, preste atenção, uma religião ateísta. Eu vou explicar. Uma religião que incluía Deus no que eles falavam e faziam, mas não tinham Deus na sinceridade de coração, nem no desejo de obedecê-lo. Isso fica claro, a gente vai ver daqui a pouco no versículo 12. Você pode dizer, pastor, ainda bem que isso não tem hoje. Meus amados, tem muito hoje. Nós vivemos num país em que de um tempo para cá, pelo menos, especialmente na minha vida, se tornou moda ser evangélico, se tornou fashion. O cantor tal se converteu. O ator tal agora é de Jesus. A fanqueira, não sei o quê. A vida continua a mesma, mas agora é crente. Tem uma igreja lá na minha cidade que é lotada de artista, de cantor, jogador de futebol. Vivem da mesma maneira que o mundo. Mas estão lá, a igreja está lotada. Porque as pessoas gostam de ficar perto de celebre gospel. Como se fosse mudar alguma coisa, fosse ganhar alguma coisa. E assim, meus amados, um culto é encenado sem verdadeiro arrependimento. Agora, você não precisa de ninguém famoso para isso acontecer, não. A própria população tem cada vez mais migrado, porque nós vivemos em um país extremamente misticista. Todo mundo fala, inclusive gravei um vídeo há pouco tempo sobre isso, a importância de você ter fé. É ou não é? Nós temos aí, meus irmãos, no Brasil uns 5% talvez de ateus de verdade. Os outros 95%, quando a coisa aperta, quando a doença visita, o que eles falam? Tenham fé. O que eu acho engraçado é que a fé, se você coloca Deus do lado, até vai, mas não coloca Jesus, não. Jesus é a pedra de tropeço. É em Jesus que essa fé cultural encenada acaba. Pô, pastor, fé encenada? O senhor está desprezando a fé das pessoas? Querido, uma fé que bate na porta de Deus quando o calo aperta, mas quando a tribulação passa, abandona Deus, isso não é fé de verdade. E a Bíblia já fala qual é a fé de verdade. Ela vem pelo ouvir e ouvir. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que realmente vem de Deus, não é produzida pelo homem, não é encenada. Não é um teatro, não é uma religião ateísta. Porque o Deus que está nela não é o Deus da Bíblia. Eu temo, queridos, que as expectativas e os censos que dizem que nós somos 40 milhões de evangélicos estão extremamente exagerados. Eu não sei você, mas convivendo no ambiente de trabalho, ao qual convivi até alguns meses atrás, o que mais você via eram pessoas que tinham zero de entendimento sobre quem é Deus, quem é Jesus, o que é salvação. Uma vez eu estava em um local de trabalho fazendo um serviço e a pessoa estava cantando um cântico. Bem, ela estava cantando uma música, chamar de cântico já é um exagero.
E eu perguntei a ela, você, tipo, parecia Felipe com o eunuco, né? Você entende o que você está cantando? Eu estava procurando, meus irmãos, um gancho para falar para ela sobre Jesus. Ela falou assim, não muito, mas eu gosto bastante da música. Eu falei, tá joia, acessa aí, coloca o nome, põe no Google, vamos ver a letra. Ela começou a olhar a letra. Você entende o que é isso aqui? Você entende o que é isso aqui? Você entende o que é isso aqui? Queridos, eu não estou dizendo que você precisa ser um teólogo para ser cristão. Mas a criatura não sabia sequer o que é arrependimento de pecado. Sim, participante de uma igreja evangélica. Eu perguntei para ela, qual foi a última coisa que você leu na palavra que lhe impactou, lhe impressionou? Ela disse assim, não costumo ler a Bíblia. Qual foi a última experiência de oração que você teve com Deus, que você orou e você viu claramente foi a resposta de Deus? Não sei, não consigo lembrar. Eu não consegui achar sequer uma evidência bíblica de uma vida cristã verdadeira. Sabe o que eu falei para essa jovem aquele dia? Minha querida, eu vou lhe falar uma coisa que uma vez Jesus falou para uma pessoa muito mais importante do que eu e você diante da sociedade dele. Você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. Você precisa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Porque até agora você só está no meio do circo evangélico. Mas você nunca conheceu a Deus. É essa religião ateísta que tem 2.700 anos atrás a presença em Israel, mas infelizmente também está nos nossos dias. O pecado também era claro, meus irmãos, no versículo 12. Quando a própria fonte de socorro providenciada por Deus era desprezada, era algo estranho às Escrituras. O resultado prático era o endurecimento espiritual, perda de apreço, perda de gosto pela palavra de Deus. É o que diz o versículo 12. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Deus havia dado, meus irmãos, a receita, o remédio, a solução, mas eles desprezavam, porque o coração estava endurecido pela religião sem Deus que eles haviam criado. Como é que Deus termina, meus irmãos, esse novo aviso para Israel? Como que Deus termina mais este alerta para Israel? Nos versículos 13 e versículo 14, o resultado da espiritualidade falsificada é que Deus vai cumprir a sua disciplina. Como? Primeiro, eles retrocederiam espiritualmente, é o que significa a expressão, vocês voltarão para o Egito, significando que quando o cativeiro chegasse, seria a prova de que eles estão regredindo, em vez de cumprir e usufruir aquilo que a aliança traria para eles, eles iam, como se diz, andar para trás. Não é assim que a gente fala, meus irmãos, popularmente, quando alguém que é convertido e começa a querer as coisas do mundo, diz, irmão, está voltando para o Egito, não é isso? Aqui, amados, isso aqui significa que eles voltariam para aquele estado de escravidão antes de que Deus houvesse libertado lá do Egito, há tanto e tanto tempo atrás. Segunda coisa, tudo que eles produzirem e criarem seria alvo de destruição. É o que está no versículo 14. Israel iria, meus irmãos, colocar tudo que ganhasse e produzisse num saco furado. Tudo que eles criassem, Deus destruiria como prova da sua disciplina. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque ele odiava Israel? Não. Porque ele amava Israel. Porque ele queria, meus amados, que esses homens e essas mulheres, do rei até o mais simples camponês, se arrependessem. Nós vivemos em dias, queridos, em que esse amor falso de hoje em dia, que tem inclusive influenciado a criação de filhos, diz que se você dá uma varadinha, uma palmada, uma chinelada no menino, isso não ama. Tem que conversar, senta com a sua criança de 8 meses, conversa com ela. Pode escolher até a língua, porque ela não vai entender mesmo. Pode ser português, espanhol, francês, a língua do P. Outro dia eu tive que ouvir de alguém que dizia: o verdadeiro amigo ama em qualquer circunstância, independente do que o outro faz. Falei, opa, não é isso que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que o verdadeiro amigo fere, se for necessário, para tirar o outro do mau caminho. Mas esse é o amor do mundo de hoje. Esse é o amor pós-moderno, tolerante. Não é o amor do nosso Deus. Toda a disciplina que ele está trazendo aqui, amados, é porque ele quer mostrar para Israel que apenas a espiritualidade verdadeira deve ser a resposta à disciplina do Senhor. Quais são as últimas coisas que esse texto nos ensina nessa segunda parte? Primeiro, eu tenho tomado cuidado com a perda da sensibilidade, com o perigo de não enxergar o pecado na minha vida. Perceba, queridos, que Deus deixou claro o pecado de Israel porque parecia que alguns não estavam nem mais enxergando o quão fundo eles estavam longe de Deus. Quando nós nos convertemos, com certeza você detectou algumas coisas ruins, né? De repente você era um bandidão, estava aí traficando, sei lá o quê, aí você é alguma coisa. Você tinha uma coisa bem grave, você era uma pessoa que maltratava os outros, que era rude, e aí você foi sendo transformado pelo Espírito de Deus. Mas aí, amados, começa a chegar aquela etapa mais difícil, que não é aquele pecado que está sobre a pele, está lá dentro, está mais escondido, que nós, inclusive, tentamos esconder. Será que eu estou me tornando, às vezes, insensível para isso? Eu digo, quem é perfeito? Isso é uma prova de sensibilidade. Todo mundo erra, prova de sensibilidade. Quando eu começo a desculpar das raposinhas, dos pecadinhos na minha vida, mesmo que Deus esteja falando no meu devocional, na mensagem, em uma canção, em um irmão me aconselhando, que eu preciso mudar aquela área da minha vida. Querido, às vezes, é mais fácil você largar aquele esquema que você está roubando milhões do que você parar de roubar centavos. Metaforicamente falando. É mais fácil largar aquela coisa bem grande e clara de que está errado do que largar aquela coisa que talvez você não dê a devida importância. Segundo, será que eu não tenho percebido o plantio de vento nas minhas escolhas e ações? Será que eu não percebo que eu posso chegar um dia a colher tempestade na minha vida? Deus está sendo longânimo, Deus está sendo misericordioso, mas eu continuo plantando vento. Avisos vêm, papai e mamãe me avisam, irmãos em Cristo me aconselham. Eu digo, mas eu vou continuar fazendo assim. E um dia, amados, como diz o texto, a tempestade vem e a colheita é amarga, é terrível sobre aquilo que eu plantei na minha vida. Hoje de manhã nós ouvimos falar sobre o que Deus faz em resposta a um coração humilde. Ele resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Essa é uma boa ocasião para lembrar desse texto. Quando eu sou humilde o suficiente, meus irmãos, de reconhecer que eu preciso parar com as minhas escolhas, porque elas estão devagar, porém continuamente, plantando vento na minha vida, e lá na frente o saldo vai chegar e é negativo. Eu tenho que humildemente reconhecer, Senhor, e às vezes até dizer para alguém, meu irmão, me ajuda. Me ajuda porque eu estou convivendo com esse pecado, com este vício de comportamento que eu quero tirar da minha vida. Terceiro lugar, todos nós, amados, temos momentos de preguiça. Todos nós. Só varia do grau. Todos nós temos um momento em que a gente não quer mais nada, está cansado. Isso é até às vezes normal. Agora, o que o texto está dizendo, meus amados, o que não é normal para o crente, para o cristão, naquele tempo, para aquele que estava debaixo da aliança de Israel com Deus, é o desgosto pela palavra de Deus. O estado da igreja evangélica dos dias de hoje tem uma causa central: desprezo pelas Escrituras. O povo de Deus continua perecendo por falta de conhecimento. Eu nunca ouvi falar, irmãos, de alguém que diz assim, eu li tanto a Bíblia que me desviei. Você conhece algum caso desse? Eu estudei tanto a Bíblia que eu me desviei. Amados, este livro tem tamanha importância ao ponto de ser destacado por Deus no texto que nós acabamos de ler.
que eu digo para você é o seguinte: está sem vontade de ler a palavra? Lê sem vontade. Eu vou lhe provar por quê. Porque você estuda, às vezes, para o concurso sem vontade, você estuda o manual do seu emprego sem vontade, você pega o manual do aparelho novo que você comprou, mesmo sem vontade, mas é porque a mulher está buzinando no seu ouvido para montar o aparelho, e você lê sem vontade. Porque sabe que às vezes a sua paz de espírito depende de você decifrar aquele manual. True story. Mas parece que para ler a palavra de Deus eu preciso que venha uma luz do céu e um calor, e Gabriel aparece e diga: leia. Celulose, tinta, palavras. Acha um lugar tranquilo. E usufrua, meus irmãos, do conselho do Senhor. Medita nesse livro, Josué, dia e noite, e você será bem-sucedido. Como eu disse, amados, todos nós temos um momento de preguiça, canseira. Mas eu quero dizer, amados, que nós não podemos, como igreja do Senhor, perder nunca, nem hoje e nem nos próximos 15 ou 45 ou 100 anos antes do Senhor voltar e permitir que a comunidade Baixa Videira esteja de portas abertas. Não podemos nunca perder a centralidade e a suficiência das Escrituras na nossa vida e no nosso ministério. Não precisamos de mais nada, não precisamos de métodos, de livros de psicologia, de nova eclesiologia. Precisamos apenas da palavra de Deus. Porque, como diz já um homem de Deus mais conhecido que eu, ou o pecado me afasta deste livro, ou este livro me afasta do pecado. Meus irmãos, como eu fico triste quando eu vejo de vez em quando, graças a Deus não acontece bem muito, alguém perguntar assim: a gente está em qual semana mesmo do devocional? Significa que o trem está abandonado em algum canto há muito tempo. Ou quando alguém diz: eu já desisti da leitura bíblica anual, porque eu estou 3 meses atrasado. Se esse é o seu caso, querido, é hora de arrependimento. Não é porque o devocional é a visão da comunidade Baixa Videira. Não existe isso. Aqui não. Se lhe perturba ter um método para lhe ajudar no seu devocional, jogue fora aquele livro. Mas não pode jogar fora esse aqui. Porque aquele é apenas uma ferramenta para você estudar diariamente este. Eu quero dizer, amados, pela graça de Deus, que nos últimos quase 10 anos, Deus tem nos confrontado, ano após ano, num crescente do envolvimento de cada irmão de nossa igreja com a palavra de Deus. Alguns meses atrás, um irmão que chegou à nossa igreja e perguntou: pastor, qual é a visão da sua igreja? Eu falei: é visão bíblica. Não, sim, mas qual é a visão? Eu falei: eu já respondi, Bíblia. É Bíblia no grupo de vida, é Bíblia no devocional, é Bíblia na EBD, é Bíblia no culto da noite. E tiver culto da juventude como foi ontem, adivinha o que a gente teve? Bíblia. Eu tive que explicar para aquele irmão que a igreja tem sobrevivido nos últimos 2000 anos praticamente, só com as escrituras. E não precisamos de absolutamente mais nada. Quem dera, meus irmãos, as pessoas nos dias de José tivessem feito a mesma coisa, por exemplo, que o rei Josias, que tomou o reinado em Judá sendo um menino. Quando foi um pouco mais velho e ordenou uma restauração no templo, lá escondido numa anticâmara, lá no fundo, pé do banheiro, encontraram os rolos da lei. Quando levaram os rolos da lei para Josias, o que ele faz, irmãos? Ele rasga as suas vestes, ele põe cinza sobre a cabeça, o rei, porque ele viu que o povo vinha há muito e há muito e há muito tempo desobedecendo a lei do Senhor. E hoje em dia, a gente ouve às vezes da nossa negligência da palavra, e a gente, você faz isso aí. Eu não quero que você rasgue, Deus não quer que nós rasguemos as nossas vestes. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração. Deus hoje quer mais de nós. Que nós possamos, meus irmãos, nesta semana, diante de tantos avisos claros que Deus deu há 2.700 anos atrás para Israel, tomar para a nossa vida e dizer: Senhor,
eu não serei negligente nos teus avisos. Eu vou entender que apenas a espiritualidade verdadeira, quebrantada, a espiritualidade que vem de arrependimento genuíno, vai ser a minha resposta a qualquer disciplina do Senhor, ou até quando ela não estiver acontecendo, porque não há nada mais, nem nada menos que o nosso Deus possa merecer. Apenas o nosso todo, o nosso tudo, e um coração, meus irmãos, totalmente voltado para Ele. Feche os olhos comigo. Senhor nosso Deus, quando nós olhamos para o passado e vemos como que aqueles que deveriam ser o povo da aliança caíram em tantos enganos, nosso coração, ó Deus, fica triste em saber que nós, sim, somos suscetíveis ao mesmo perfil, à mesma reação, às mesmas decisões. Portanto, ó Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. E ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos não desprezar os exemplos do passado e atentar para o livro da Tua lei, para a Tua palavra, constantemente. Sermos como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Que nós possamos, ó Deus, na nossa ética do trabalho, no nosso pensamento, ó Deus, nos estudos, nos nossos princípios familiares, em tudo estarmos submetidos à Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de que os avisos que não serviram para eles há tanto tempo atrás possam servir para nós. E possamos viver uma espiritualidade verdadeira e não uma de ficção. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.